Hoje, o nosso tema é muito polêmico, mas nós confiamos no bom senso dos colegas que acessam esse canal. Nós confiamos na inteligência dos colegas que acessam esse canal. A intenção desse vídeo de hoje não é culpar governo A ou governo B. Nós apenas vamos falar sobre como os governos enxergam os adicionais de insalubridade e de periculosidade. Mas eu peço que você limpe a sua cabeça. Não estamos falando do governo Dilma, não estamos falando do Marcelo Crivella, nós vamos falar apenas do adicional de insalubridade e de periculosidade. Nós vamos falar do que os governantes pensam sobre o tema e não sobre o que o governante A ou B pensa sobre o tema. Portanto, limpe a sua cabeça. Tire qualquer resquício de política voltada a A, B ou C. Nosso debate aqui é bem mais amplo do que isso, é o que os governantes pensam sobre os adicionais e não o que A, B ou C pensa sobre o adicional de insalubridade e periculosidade. Entendidos? Então vamos em frente. Para ilustrar a nossa fala do que os governantes pensam sobre o adicional de insalubridade e de periculosidade, nós vamos usar o vídeo da periculosidade que foi dada aos motociclistas. É lógico, nós vamos comentar apenas alguns trechos da entrevista. Se você quiser ver o vídeo na íntegra, você pode seguir no link que está na descrição desse vídeo. Nós vamos comentar apenas trechos, porque não daria para comentar nesse vídeo, que deve ser curto, o discurso lá da sanção da lei, até porque o discurso foi bem longo. Em São Paulo, todo dia morrem 2, 10 ficam lesionados, alguns vão para a cadeira de roda. Mas essa lei não vai ser seguramente o fim desses acidentes. Nós esperamos que ela possa comprar o capacete, ela possa melhorar a luva, uma botinha de couro, um casaco de couro, ninguém andar com pneu careca. Aí eu fico me perguntando, será mesmo que ele acredita nisso? Será que ele acredita que, por conta do adicional, o trabalhador vai passar a investir mais na sua ferramenta de trabalho? Já que o objetivo da lei é a proteção do trabalhador, como eles falam, por que ao invés de investir adicional, então, eles não investiram em uma lei que obrigasse o empregador a investir X% na manutenção da moto, que é o equipamento de trabalho? Ou por que então não foi dado esse dinheiro colocado em uma poupança, em um fundo qualquer, para que esse dinheiro fosse usado apenas e exclusivamente na manutenção da moto, dos equipamentos de segurança do trabalhador? Se a preocupação é a segurança do trabalhador, por que esse dinheiro não foi revertido para a segurança, ao invés de ser revertido apenas para pagamento de um adicional, de uma bonificação? Mas é preciso aprovar outras. Eu já conversei com a presidenta e sei das suas preocupações. As motocicletas precisam sair de fábrica com airbag. Isso é muito importante. Outra coisa é que as motocicletas precisam se comportar no trânsito como se fossem automóveis. Seguirem atrás dos carros. Só passarem no meio deles se o trânsito estiver parado. Se o trânsito estiver em movimento e as motocicletas passarem pelo meio, não vai ser 30% adicional de periculosidade que vai salvar as nossas vidas. Se eles sabem como evitar os acidentes do trânsito do motociclista, por que não investiram nisso, ao invés de pagar uma bonificação? É nisso que a gente deveria focar. Por que não bater onde realmente resolve o problema? Ele mesmo falou que o pagamento não resolve o problema se os trabalhadores se comportarem da forma errada. Então, por que não virar a atenção exatamente no ponto do problema? Esse resultado é o resultado de uma mesa de negociação que nós instituímos em março desse ano, e também de todas as iniciativas feitas pelo senador Crivella, no sentido de ter uma legislação que protegesse os motoboys, os mototaxistas e os motofrentistas com 30% de adicional de periculosidade. Engraçado é que fala em proteger os motoboys, como se um adicional de 30% protegesse alguém. Então a gente vê que os conceitos aí estão bem errados mesmo. Quero reafirmar que o meu governo está disposto
a continuar dialogando e olhando essa pauta específica para essa categoria. Quando eu digo continuar dialogando, é porque eu acho que nós temos ainda o que avançar em termos de medidas de proteção a vocês. Tá, e nisso também eu concordo. Precisa avançar medidas de proteção e não apenas bonificar por exposição ao risco. E também de medidas que viabilizem a formação necessária para que vocês tenham condições no trânsito de sair-se melhor. Tenho especial preocupação com a segurança de vocês. Eu tenho muita preocupação com a segurança de vocês. Então, por que nada foi feito no sentido de segurança? E ao invés de segurança, o que foi feito foi investir em adicional de periculosidade. Bom, acredito que com isso a gente já tem material para discutir. É interessante como eles dizem, afirmam, repetem que o adicional visa proteger o trabalhador. Que tipo de proteção é essa? Na verdade, o que deveria ser feito é bater firme no problema. Se a preocupação das autoridades desse país fosse com a segurança do trabalhador, seria investido em segurança e não apenas em adicionais. E nós vimos nesses trechos, de forma clara, que eles sabem o que tem que ser feito. Não fazem por motivo A ou por motivo B, mas eles sabem o que tem que ser feito. O grande problema é cultural mesmo. Nós não temos na nossa cultura a visão de prevenção, a visão prevencionista. Bem verdade também é que os políticos são um reflexo da sua população, são um reflexo das pessoas que os elegem. Se a população em si não tem, normalmente, essa visão de prevenção, como os políticos poderiam tê-la? Se o próprio trabalhador, como nós já vimos em um vídeo passado, prefere receber o adicional de insalubridade do que eliminar a fonte de risco, como os governantes pensariam diferente? Se o próprio empregador às vezes deixa de investir na segurança dos seus trabalhadores, porque ele sabe que o trabalhador ficou satisfeito apenas com a periculosidade, como é que os governantes seriam diferentes? Na verdade, nossos governantes são apenas reflexo da nossa população. Uma população imediatista que se preocupa apenas com a rapidez da entrega dos seus documentos, com a pizza quentinha, né? E deixa de se preocupar com a segurança daquele que está em cima da motocicleta. Na verdade, um problema cultural e é bem mais profundo do que parece. O Cosmo Palazzo fez um artigo interessante sobre esse tema na revista Proteção. Se você não é assinante, você perdeu, porque já tem umas 3 ou 4 edições atrás. Ele falou exatamente em cima da periculosidade e em cima do que ela traz para o trabalhador e para a sociedade como um todo. A grande verdade é, enquanto nós nos preocuparmos apenas com pagamentos de adicionais, os nossos trabalhadores vão continuar adoecendo, vão continuar morrendo no trânsito, nas fábricas, nas indústrias, nas mineradoras do nosso país. Outra grande verdade é que a população pode sim fazer algo nesse tema. Toda norma regulamentadora, antes de ser aprovada, passa por um período de avaliação pública, no qual o cidadão pode avaliar e pode dar a sua opinião. Com certeza, se a população se posicionasse contra o pagamento indenizatório, tanto de insalubridade como de periculosidade, a situação seria diferente. Quero deixar claro aqui mais uma vez que esse vídeo não é contra o governo A, não é contra o governo B, não é contra governante algum. O vídeo é apenas contra o governo, contra o que as autoridades pensam sobre o pagamento desses adicionais. Eu acredito que todo mundo é inteligente o suficiente para perceber a proposta desse vídeo. Quem dera se pelo menos esse adicional de periculosidade trouxesse mais segurança para o trabalhador. Quem dera se houvesse fiscalização, pelo menos para saber se esse trabalhador está investindo dinheiro na sua moto ou se ele está pegando esse adicional recebido e está gastando com outras coisas. E não é culpa desse ou daquele governo. Esses pagamentos de insalubridade e periculosidade vêm no Brasil de longa data. Você deve saber disso. Portanto, não culpe o governo A, não culpe o governo B. O que nós temos é que nos posicionar contra esses adicionais, para ver se a gente consegue mudar alguma coisa. Porque com certeza, quando a população se une e se ela der um grito, as autoridades vão começar a perceber que elas estão no caminho errado.
Se você gostou do programa, não deixe de se inscrever em nosso canal, não deixe de dar aquele joinha, aquela força e também não deixe de compartilhar o link desse vídeo nas suas redes sociais. A gente se vê. Tchau!